Diz assim, nessa tradução da Almeida, Revista Atualizada: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cânticos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Ó Deus, louvamos o teu nome, Senhor, nesta manhã. Ó Deus, através dos cânticos. Ó Deus, te agradecemos das proteções e livramentos, do cuidado do Senhor. Agora, Senhor, lemos a tua palavra. É o momento que tu fala aos nossos corações. Por isso eu te peço, amado Espírito Santo, fica à vontade. Senhor, nesse momento queremos sentir a tua unção, a tua presença, porque a tua presença vai nos mudando por dentro. Ela vai nos trazendo alegria, vai trazendo paz, ela vai trazendo cura. E eu já quero pedir que nesse momento, aqueles que estão enfermos sejam curados agora, Jesus. Que o milagre do poder curador que há no nome de Jesus, que você receba a cura agora, em nome de Jesus. Assim eu oro. Amém e amém. Amados, Deus me direcionou a palavra desta manhã a esse tema de nós podermos saber da nossa missão. Porque nós estamos fechando, né, o 5º mês. Eu, na verdade, no meu coração, eu pretendia falar sobre ceia e batismo. A importância de nós ceiarmos e a importância do batismo, a importância dessas ordenanças. Mas quando eu estava estudando esse tema, para trazer um direcionamento, e aí até aproveito, semana que vem nós vamos estar aqui ceando o Senhor, né, lembrando dos feitos do passado e também aquilo que Ele já nos promete para o futuro. Não deixe de participar da ceia. A ceia do Senhor é algo importante. Mas quando eu estava estudando, Deus me deu outro direcionamento, e direcionamento é para que nós nos despertemos para o propósito que começamos e que Deus colocou para Nova Jerusalém, Tijuca. E a gente sabe que naquele entendimento que Deus nos deu, da nossa cultura, nós temos algumas coisas que são bases. E a base entre a crença e a missão, que eu vou ficar nessas duas, eu quero ficar na missão. Porque crença nós já temos a ideia de que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém? Ele é o teu Senhor, é o nosso Salvador, Ele é que nos sustenta, Ele que nos protege, Ele é único para nós, não queremos outro. Cantamos agora há pouco, não há outro, né? Não há outro como o nosso Deus, não há outro tremendo como Ele é, que nos guarda, nos protege, que levantamos as mãos, essas mãos de carne, que tem sangue, tem pele, tem uma estrutura humana, mas quando levantamos as nossas mãos em nome de Jesus, as coisas acontecem, Deus nos protege, e eu fico feliz porque essa proteção de Deus, ela vai nos dando até o detalhe para nós, dentro dos projetos de Deus, o cuidado de Deus, mesmo que a gente não fale, a gente ora. Mesmo que a gente não fale com a pessoa, a gente ora. Deus nos incomoda. Já aconteceu isso com você? Deus te incomodar em favor de alguém e você não falou para ele, e depois você viu que aquela oração que você fez, aquele cuidado que você teve em orar por aquela pessoa que Deus colocou no seu coração, Deus deu o livramento, Deus trouxe a bênção. Quem já teve essa experiência, levanta a mão e dá uma glória a Deus. Amém. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus porque essa semana, esses dias, né, Deus falou muito ao meu coração a respeito do Anderson. Deus me incomodou muito com o Anderson. Eu não falei com ele, porque Deus não me autorizou a falar, só orar. E o mais interessante é que no período da festa que nós tivemos, do nosso encontro do sábado, ele veio falar comigo, né, que como ia, eu falei, nós batemos um papo gostoso, ele é muito alegre, né, e aí a gente bateu um papo, sorrimos um pouco, e eu perguntei, como você vai? Ele disse, eu vou de moto. Eu falei, não, filho, algo me apertou no coração, eu disse, você não vai de moto não, você não vai de moto lá para a área que nós temos o sítio, você vai de outra maneira. Ele falou, então eu vou de ônibus, e obedeceu, né, mas aquilo, sempre quando ele chegava, o Senhor fala, ora, mas o Senhor não deu comando. É isso que a gente tem que entender. Nem sempre Deus vai nos dar comando para avisar as pessoas.
Até porque o nome dele é que tem que ser glorificado e não o nosso. Porque às vezes, se a gente vai falar, pode ser que a gente queira fazer uma apresentação do nosso nome. Pode ser que a gente queira falar, olha, Deus está me falando, e nem sempre Deus quer que você fale que Deus falou. Mas eu estou falando agora isso porque já aconteceu e Deus deu o livramento. Porque ele passou por um assalto na moto. Mas ele está aí inteirinho, abençoado, sorrindo, porque Deus guardou ele. Amém? Então, uma das coisas da nossa missão é anunciar. Anunciar é falar. E a gente pensa que falar é apenas nós pregarmos o Evangelho. É também pregarmos o Evangelho. Mas o importante é que a gente possa, de alguma maneira, falar a razão da nossa fé. A razão pela qual nós temos fé em Cristo. O que nos faz caminhar em vitória e alicerçado em que estrutura estamos? Estamos alicerçados na rocha. Amém ou não amém? Estamos alicerçados na rocha. Olha o que em 1 Pedro 3,15 nos fala. Porque se nós temos a razão da nossa fé, 1 Pedro diz assim, antes santificai a Cristo como Senhor. Então, separar a Cristo, né? Esse se santificar, né? O Deus é santo e nós nos santificamos, né? Nós nos separamos para Cristo. Mas quando nós temos entendimento quem é Cristo na nossa vida, aí diz assim, como Senhor, separe Cristo no seu coração como Senhor, com a autoridade do seu nome na sua vida, em vossos corações. E aí, quando fala coração, Deus está falando do teu pensamento, do teu raciocínio, da sua mente, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, na nossa missão, para a igreja, nós temos um propósito de anunciarmos a Cristo. E nós anunciamos através da nossa vida, nós anunciamos através do nosso sorriso, nós anunciamos às vezes quando estamos sérios, nós anunciamos quando falamos, nós anunciamos quando nos calamos, porque tudo, a palavra diz em Eclesiastes, há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. E o Senhor nos preparou para que nós sejamos testemunha, dizendo que o Senhor é nosso motivo da nossa canção. E quando eu escrevi isso, eu não lembro se o nome do Malafaia, se era Moisés Malafaia, que ele cantava uma música, ele já está no Senhor. Eu não sei quem conheceu, ele é da comunidade Irajá. Ele é um senhor, é um rapaz forte, né? E cantava muito. E eu conheci quando ele foi, nós o convidamos para ir lá em Macapá. Nós levamos alguns pastores, alguns líderes de louvor, nós fazíamos conferências de louvor, e nós levamos ele, eu creio que o nome dele era Moisés Malafaia. E ele cantava uma música, até escrito aqui, Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Eu não sei se o nosso levita sabe tocar essa música, sabe? Cadê ele? Não sabe não, ele disse assim, não sei não, pastor. Também essa música, Lucas, é de 1998, você nem era nascido. Mas diz assim, Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia é Ele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. A música é tão linda que diz assim, ó. Muitas razões para viver, muitas razões para morrer, muitas razões para dar amor. Nem sempre se sabe os porquês, nem sempre se sabe os porquês. A vida passa com rapidez, cada momento aproveitarei.
para dar minhas canções e oferecer minhas orações, entregar minha vida inteira a quem tudo me dá. Essa parte vocês conhecem agora, né? Cante. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A minha vida é Ele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Oh, glória a Deus! É isso. Jesus Cristo é o motivo e a gente tem que anunciar isso. O anunciar é isso, dizer que o motivo da nossa alegria, da nossa canção, o motivo da diferença que temos em relação a passarmos os nossos momentos de luta e aflição, é que nós nos alegramos no Senhor. E as pessoas precisam saber que nós não somos servos de Deus que está sempre tudo um mar de rosa. Há dias de tempestades. Amém ou não amém? Há dia de tempestade. Há dia de mar alto. Existem dias que o barquinho balança no mar. Mas Jesus Cristo é o motivo da nossa canção. Ele vai sempre trazer uma solução, uma resposta, um refrigério, uma situação que ele vai mover ao nosso favor. E eu já quero profetizar essa manhã. Deus está agindo a teu favor. Toma posse disso nesta manhã. Que Ele é a razão do teu viver. E nós vamos anunciando assim. Nós vamos anunciando no nosso lar, no nosso trabalho, aquilo que Deus tem feito por nós. Jesus, essa é a resposta. Propagamos, também quando escrevi Jesus, a resposta para esse mundo, lembrei de outra música. Mas agora não vamos cantar, não. Propagamos a salvação que há em Cristo, mas não podemos estagnar na nossa vida espiritual. E aí entra uma parte que a gente fala do crescimento. A gente propaga, a gente fala da salvação, a gente fala das respostas, as pessoas começam a ver que a sua atitude de cristão, porque eu disse, tem hora que você vai falar, tem hora que você vai calar, né? Tem hora que você vai tomar posições, tem hora que você vai deixar de fazer, porque tudo é direcionamento de Deus, porque nós vivemos no controle absoluto do Senhor nas nossas vidas. Se ainda não está sendo assim, é porque você não está nem percebendo, você já está agindo dessa forma. Porque se você, na hora que vai realizar alguma situação, realizar algum projeto, ou alguma necessidade que você tem, se você ora, é porque Jesus já tem controle na tua vida. Você ora quando faz isso? Então está vendo como nós, às vezes, não percebemos, mas nós já estamos deixando que esse controle de Deus seja total nas nossas vidas? Então é muito importante que a gente não pare, a gente precisa dar crescimento. Porque se nós pararmos, a gente vai estagnar. E a ação de Deus é um dínamo dentro de nós. Ele quer que a gente possa realizar. E a palavra de Deus diz em Oséias 6,3, então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, o que eu preciso falar através disso? É só essa parte. Diz assim, precisamos ativar a unção recebida. Há uma unção dentro de você. E a gente precisa lembrar disto. Há uma unção dentro de cada servo de Deus. Quando a palavra de Deus diz que a todos que o receberam, ele deu o poder de serem filhos, a manifestação e essa transformação é porque o Espírito Santo entrou dentro de nós. Então, o que o Espírito Santo espera de você e de mim é que a gente ative essa unção. Não deixe essa unção parada. Não deixe o Espírito Santo parado dentro de você. Ele quer agir através de você para que a honra seja dele, porque é dele, por ele, para ele, todas as coisas. Mas ele quer usar os filhos. E eu quero que você me ajude, porque isso movimenta também essa ação de Deus. Diga, Deus quer te usar. Fala para o seu irmão, Deus quer te usar. Então ative essa unção. Ative essa unção. Amém? Em 1 João 2,3. E nisto
sabemos que o conhecemos se guardamos o seu mandamento. Um detalhe aqui, né, é que esse conhecimento de Deus vem pela obediência. Conhecemos a palavra de Deus. Porque quando você usa a palavra de Deus, a palavra de Deus tem poder. O nome de Jesus nós sabemos que tem poder. Mas a palavra de Deus, ela gera, ela move qualquer situação e circunstância. E às vezes você pode falar, pastor, como isso pode ser efetivo na minha vida? É você ficar nessa dependência. É você deixar que esse ativar do Espírito Santo possa promover em você o propósito que Deus quer. Porque você é importante para Deus. Não precisa ninguém falar, o Espírito Santo já falou no seu coração que você é importante. Se você está vivo é porque Deus tem um propósito com a tua vida nesse lugar. Amados irmãos, quando a carreira acaba, eu lembro de o amado apóstolo Paulo, ele diz que a carreira acabou. Ele guardou a fé, né? Ele guardou a fé, mas a carreira havia terminado. Quando a carreira acaba, Deus nos chama. Se Deus está te dando todo dia um novo dia, é porque Deus tem um propósito na tua vida. Através de você, Deus quer realizar grandes coisas. E sabe o que acontece? Porque eu falei do anunciar e agora do crescer. O que acontece é que a gente tira o foco dessa palavra, em que onde o Senhor está dizendo, olha, eu tenho um propósito. E a gente sabe que tem um propósito. Mas o que acontece? Acontece é que nós temos a tendência de colocar o propósito de Deus no plano natural. Mas a palavra de Deus também diz que você deve buscar a Deus em primeiro lugar e todas as coisas do plano natural serão acrescentadas. Elas te darão, Deus te dará todas as respostas. Mas que a gente não fique aflito. Hoje o Igor Mesquita falou sobre isso nas 8 horas. Que a gente se satisfaça com aquilo que Deus tem nos dado. A gente fala, Senhor, eu estou contente, né? Eu estou contente, eu estou alegre com aquilo que tens me dado. Mas não quer dizer que Deus não quer te dar mais. Mais importante é que a gente olhe as coisas de forma espiritual. Porque se você olhar as coisas de forma espiritual, você começa a ter vitórias sobre situações. Porque quando você tem uma noção no campo espiritual, se você está doente, né? Pastor, como é isso? O senhor fala sobre estar doente, o senhor não tem nenhuma enfermidade? Eu tenho uma enfermidade que não é minha, está no meu corpo aqui. Aí você, mas como é isso? Porque eu entendo que eu anuncio que Jesus Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades. E ele venceu por mim. Então essa enfermidade, eu tenho que crer e colocar ela na cruz do Calvário. E receber a saúde que Deus já conquistou por mim. Mas, pastor, o senhor está sentindo sintoma? Estou. Porque é bom falar isso, porque parece que quando falamos e alguém pode estar sentindo com alguma dificuldade no seu corpo, fala assim, ele está falando que não sente nada. Não, eu sinto. E oro todos os dias a favor dessa graça que eu quero receber. Então, o que eu estou fazendo diante agora? Olha só no campo espiritual. Ninguém está vendo eu orar. Ninguém está ouvindo eu orar na minha casa com a minha esposa, que ora toda manhã. Ela fez um propósito, ela ora muito. Eu falo para vocês, né, não é para botar ela aqui no pedestal. É um natural dela, ela gosta de orar, sempre foi assim, há muitos anos. Mas ela se propôs a orar por mim. E justamente pedindo a Deus que me cure de uma área que eu estou pedindo ao Senhor. Né? Ah, pastor, o que é? É um zumbido que eu tenho, baixinho, mas está aqui. É terrível para quem tem isso. Né? Quando está alto, irmão, meu irmão, é terrível. Mas esse zumbido, ele não é meu. É assim que eu vou. Eu vou anunciando ao mundo espiritual que não adianta, que eu não vou aceitar. Olha aqui, olha como é diferente. Se nós temos que anunciar, não é só pregar para as pessoas. Eu tenho o dever de ir e anunciar o evangelho às pessoas, as boas notícias, as vitórias que eu tenho tido. Mas se eu não tenho problema, eu posso dizer, olha, eu tenho um problema sim, mas eu confio no Senhor. E se Ele não curar, não tem problema, ainda vou continuar confiando no Senhor. É assim que Deus espera. Que a gente anuncie uma fé inabalável.
Mas essa fé inabalável só pode ter, se eu sou humano, e se nós somos humanos, só podemos ter fé inabalável se estivermos alicerçados na rocha. Foi o que aconteceu com aqueles 3 homens, não mais jovenzinhos, mas aqueles 3 jovens, vou dizer assim, adultos, que diante de um rei, que mandou que eles adorassem ao Deus que havia colocado em forma de uma estátua, e disse, todos terão que se dobrar, todos terão que se render, todos terão que trazer adoração a essa estátua. E aquelas 3 pessoas, diante da dificuldade, eles disseram, olha, o rei, quando o Nabucodonosor soube dessa situação, avisaram a ele e disse, olha, é o seguinte, se vocês não adorarem, eu acho que vocês falharam alguma coisa, não ouviram, mas se vocês não fizerem, eu vou trazer mais problema para vocês. Porque eu tenho poder sobre a vida e a morte, eu sou o rei, eu tenho poder, se eu mandar matar, eu mato agora. Mas sobre vocês eu vou mandar fornalha maior. E eles disseram o seguinte, olha rei, não nos interessa saber se Deus vai nos livrar. Olha o que eles falaram. Não me interessa eu discutir agora contigo se o meu Deus, que eu creio, vai me livrar da fornalha ou não. Uma coisa é certa, nós não vamos desdobrar a essa estátua. Sabe o que eu aprendo aqui? Não adianta o mundo espiritual nos atingir e dizer, você não vai ser curado, você vai dizer, não interessa demônio, não interessa inferno, não me interessa a palavra maldita. Se Deus vai me curar ou não vai curar, isso não lhe dá respeito. O que eu digo é que eu vou continuar confiando no Senhor até a sua vida ou até Ele me levar para a glória. E sabe o que acontece quando a gente toma essa posição? Nós estamos anunciando a nossa fé. Isso agrada a Deus e Ele te traz a cura. Amados, essa semana eu tenho um vizinho e ele, quando me viu chegar, ele falou comigo e tal. Aí falou assim, pô, pastor, ele me chama de Pedro, mas... Aí ele falou, pastor Pedro, tal, que ele queria oração. Ele falou, ele é cristão, evangélico também. Ele disse, olha, eu estou com uma dorzinha aqui no ombro, está me incomodando, está doendo. Eu falei, ora aí por mim. Eu falei, tá bom, olha, estava lá na minha porta aqui, a porta da frente. E aí eu coloquei a mão sobre o ombro dele e orei, uma oração de fé apenas. Falei, Senhor, cura o ombro dele, que ele possa ver, em nome de Jesus, a restauração do que ele está pedindo. Aí daqui a pouco foi embora e tal. Aí no outro dia ele chegou, quando viu chegar, ele falou, rapaz, estou curado aí. Glória a Deus. Eu falei, glória a Deus. Mas olha só o que eu quero falar. Eu estou precisando de cura? Mas eu não posso deixar de anunciar o poder de Deus. Independente, entende isso, você? Independente do que eu estou necessitado aqui no ano, eu preciso anunciar e crer naquilo que eu estou falando. Se Deus quiser, e se Ele fizer, é um cantor que canta essa música, se Deus fizer, Ele é Deus, mas se não fizer, Ele continua sendo Deus. E não tem jeito, é assim que Deus quer que você anuncie. Pode ser que a sua resposta ainda não chegou, mas vai chegar. Fala para o seu irmão, vai chegar, irmão. A sua resposta vai chegar. O que você tem que fazer é crer. Isso é importante. Então não... E aqui, ó, as duas outras partes dessa cultura que estamos trabalhando, dessa visão, dessa missão que estamos trabalhando com a igreja, é nos relacionarmos, é servirmos a Deus. E o relacionamento é muito importante. E a gente precisa se relacionar. São duas ações muito importantes na vida cristã. Precisamos nos relacionar e servir aos nossos irmãos. Temos que nos relacionar. Temos que servir aos nossos irmãos. E aqueles que ainda não conhecem Jesus. Mas não só os irmãos novos, que graças a Deus, Deus tem trazido pessoas novas, tem conhecido o poder de Deus, a graça do Senhor. E eu creio que Deus ainda fará muito e maiores coisas. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio e estou buscando.
E você, eu creio que você está buscando também. A igreja tem buscado, a gente tem visto isso. Mas a gente precisa ter esse relacionamento de amizade, de carinho, de respeito, tanto para os novos como para as pessoas antigas, mas também para aqueles que não conhecem ainda Jesus. Aqueles que ainda vão para que o nome do Senhor seja glorificado em cada lugar que passamos. Então, nesse ponto, Jesus nos deixou o maior exemplo. Eu tenho 4 pontos aqui. Jesus nos deixou o maior exemplo desse serviço. Em Marcos 10, 45. Coloca aí para mim, por favor, faz favor. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muito. A gente pensa que Jesus, alguns pensam que Jesus veio para ser servido. Não, Jesus veio servir. Eu sei que o cristão tem essa ideia, tem essa visão. Jesus veio para servir, ele veio resgatar as pessoas. Ele veio por uma obediência. Então ele veio para cuidar da gente. Olha que carinho. O Senhor veio para cuidar da sua família. Ele veio para cuidar dos seus problemas, das suas dificuldades. Mas o mais importante, ele veio resgatar as nossas vidas, libertar nossas vidas das trevas. E isso faz toda uma diferença, porque o diabo não tem poder mais sobre nós, amém? Eu vou falar outra vez, o inimigo não tem poder mais sobre as nossas vidas. E se você entende isso, você precisa agir entendendo esse serviço do Senhor e como você pode servir no Evangelho, pode servir ao reino, fazendo acontecer os processos que o Senhor deixou a gente como exemplo e trazer a mesma situação para nossas vidas. Tanto trazer resgate para vidas, como trazer situações de abertura de portas, abertura de quebras de cadeias, porque é isso que o Senhor nos deixou no serviço. E outro ponto aqui, Jesus sempre tinha uma palavra de conforto, de ânimo e esperança, a fim de que as pessoas pudessem desfrutar das promessas. Olha João 4, do 43 a 45, uma palavra de ânimo. João 4, 43. Passado 2 dias, partiu dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria. Vamos lá. Assim que chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual ele também tinha comparecido. A palavra de Deus, eu devo ter anotado aqui, mas essa passagem mostra que o que Jesus fez nas festas, no momento que ele cuidava de pessoas, e há uma passagem da palavra de Deus em que alguém estava com um problema muito grande, uma situação de dificuldade muito grande. E a palavra de Deus diz que esse homem chegou diante do Senhor, deve estar mais à frente, mas eu vou explicar. A palavra de Deus diz que esse homem estava diante de uma dificuldade dentro da sua casa, e ele pediu ao Senhor ajuda. E aí o Senhor falou, olha, se não houver milagres, se não houver essas manifestações, será que as pessoas não vão crer? Mas ele havia pedido para um parente que estava na sua casa, doente. E Jesus disse, vai que teu filho está curado. E a palavra do Senhor diz que este homem vai através dessa palavra, e quando chega na sua casa, aquele filho, aquela pessoa está curada. O que eu estou mostrando aqui é o serviço do Senhor. Como Deus espera que a gente faça. Eu sei que Jesus fez isso. Eu sei que Jesus, ele mostrou o serviço dele no reino. Mas tudo que ele deixou como demonstração é para que a gente possa praticar. O detalhe é que a gente esquece que o anunciar, o crescer é importante. Se nós não buscarmos ativar dentro de nós o Espírito Santo, sabe o que acontece? No momento que Deus espera que você libere uma palavra de bom ânimo, libere uma palavra de cura, você pode paralisar, estagnar. E nós estamos aqui para servir ao Senhor. E você precisa sair da dependência, como achar que é o pastor Pedro, ou o líder, o seu líder, que pode fazer e trazer resultado
para a obra de Deus na sua vida. Não faça isso. Não faça isso. Quando Jesus mostrou o serviço aos seus discípulos, ele disse, agora vocês vão e façam acontecer. Vocês vão em meu nome e manifeste cada um de vocês aquilo que precisa ser manifesto no momento necessário. Claro que nós não vamos sair colocando a mão na cabeça de pessoas, nós não vamos sair expulsando por expulsar, mas na hora da necessidade, nós temos que ter uma palavra de boa notícia. Nós temos que ter uma palavra de ânimo. Sabe por que Deus tem te dado uma resposta? Sabe por que Deus te permite você contar um testemunho? É para que você, diante daquela pressão que passou, agora você já tem uma resposta de Deus e pode contar e até orar, porque Deus colocou uma experiência no seu coração, na sua vida, para que isso seja base de fé e gere em você um movimento, e gere em você uma ativação para que você possa abençoar pessoas. Sabe o que acontece? A palavra de Deus diz que Jesus, que eu dei o exemplo, né? Mas a palavra de Deus diz, estou lembrando aqui em Atos, quando Pedro e João estavam orando, eles estavam servindo. Presta atenção, um servindo ao outro. Olha o serviço aqui, que a gente não vê isso às vezes. Um estava servindo, um estava ajudando o outro. Porque servir também é a questão de ajudar. As pessoas às vezes precisam da nossa ajuda. E precisa dessa palavra, mas precisa ver de um ombro amigo, de uma mão, um aperto de mão, um sorriso, ou falar, vamos orar juntos. A gente sempre pensa que Pedro e João, essa é a nossa ideia, que eles sempre estavam tudo bem. Que eles nunca iam orar porque precisavam de algo a mais de Deus. Eu creio que eles muitas vezes estavam orando porque havia alguma luta, havia uma situação, havia um clamor de um, do outro, e diz, eu vou te ajudar, vamos embora, vamos lá orar, esse é o nosso horário de orar, um ia ajudando o outro. Mas chegou um dia, a palavra de Deus diz que havia alguém lá que pediu ajuda, uma terceira pessoa surge no contexto dessa palavra, e diz que eles pedem ajuda, e a ajuda que eles pediu foi dinheiro, foi recurso. Mesmo eu fico pensando, mesmo que se Pedro ou João desse uma esmola para aquele homem, não resolveria o problema dele de definitivo. Preste atenção nisso. Às vezes nós pensamos que é da nossa maneira que nós vamos resolver o problema daquele que precisa. O que Deus espera nesse serviço é que você olhe como Deus tem trabalhado na sua vida. Olhe para si primeiro. Olhe para você, como Deus trabalhou nesse problema na minha vida. Como Ele agiu. O que Ele fez? Ele movimentou pessoas. Nesse movimento de pessoas, o que eu tive que fazer também? O que eu tive que realizar? Se eu tive que orar, apesar de a pessoa ter me ajudado, orou por mim, mas deixou uma palavra, amado, ora. Amado, lê a Bíblia. Amado, creia. Aquele impacto daquela palavra, você observando, aquele impacto daquela palavra gerou em mim uma movimentação para que eu não ficasse mais só chorando, ou só tendo uma ansiedade tão grande, não sabendo como resolver o problema mais à frente. Mas aquilo foi gerando em mim que eu preciso colocar a minha fé em ação e botar agora, trazer a presença de Deus para a minha vida. Vocês estão comigo nesse experiência? É alguém que me trouxe um serviço, alguém que me trouxe um direcionamento, e eu estou aprendendo, porque Deus quer que você aprenda, porque então a gente vai ficar aprendendo sempre, a gente vai ficar tentando crescer sempre, e se o processo da vida cristã é crescimento, então eu preciso que no crescimento ativar o Espírito Santo que está em mim. Mas se os problemas ou a situação eu não estou conseguindo ativar, Deus vai usar alguém. Aí você lembra que alguém apareceu e disse, eu vou orar com você, eu vou te ajudar. Deus está me impulsionando a fazer isso. E aquele impulso que Deus deu a você para ajudar o outro, movimentou nele uma fé e disse, Deus me respondeu. Olha o que acontece com a sua vida. Ele vai falar lá, às vezes ele fala para você, Deus me respondeu. E aquilo movimenta, ele diz, se Deus usou aquele irmão, aquela irmã, que eu
pude ver o amor de Deus através daquele irmão e aquilo movimento. O Espírito Santo testifica com ele. Olha, eu cuido de você, mas não pare. Faça a sua parte. E ela começa a fazer a sua parte. Ela começa a orar. Ela começa a determinar por causa apenas de uma movimentação que você teve. E é isso que João e Pedro estiveram. No momento que aqueles homens falaram, Pedro tinha uma experiência com Deus. João tinha uma experiência com Deus. Pedro teve seus problemas. Pedro teve momento que tentou desistir. E pessoas foram com ele, mas Jesus não abandonou. Uma palavra, olha só, uma palavra que Jesus liberou. Olha o poder daquele que deixa ativação. Olha, entenda o que eu estou colocando aqui para nós. O poder dessa palavra ativa pessoas que estão desanimadas. Jesus disse, lança à direita. A palavra chegou a eles e houve uma movimentação e dali Deus tratou Pedro. Então, quando Pedro tem toda essa bagagem, e João tem uma bagagem de experiência também, claro, dentro do aspecto da realidade de João. Mas eles estão caminhando junto, um está ajudando o outro. Pedro era mais velho do que João, mas eles se ajudavam. Mas chegou uma hora que ele disse, olha, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas até eu fico pensando, mas não está na palavra, mas eu fico pensando, ele vai dizer, mas se eu tivesse, não ia resolver, ele vai comprar uma comida, ele vai pagar alguma coisa, mas ele disse, mas nós temos algo importante na nossa vida. Não temos ouro, não temos prata, mas aquilo que temos, essa ativação que está aqui dentro, essa movimentação do Espírito Santo, que tem poder para transformar, para fazer diferente. Isso nós vamos te dar. É isso que o Espírito Santo espera que você sirva. Para nós entrarmos nos próximos, nós estamos fechando em junho um mês da celebração. Nós estamos sob céus abertos. Irmão, não estou esquecendo o que Deus falou. Estamos sob céus abertos. É por isso que está havendo livramento, proteção, cuidado, cura. Tantas coisas têm acontecido. Mas o Senhor espera que agora, nesses próximos meses, e eu vou falar os próximos 7 meses, se eu não estou errado, nós estamos no mês 5, 7 meses, não é isso, Vitória? 7 meses, até o mês 12, que a gente entre nessa ativação. A gente vai entrar, no mês de maio vai acabar, nós vamos entrar junho, ainda vamos celebrar, mas já entramos junho falando, eu preciso ser ativado. Eu não vou ficar numa estagnação. Espírito Santo, eu não sei como tu vais fazer, mas eu estou aberto para receber. Eu estou aberto para receber. Por isso ele disse, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas eu tenho uma experiência. Eu tenho. Ali naquela hora, eu não sei se Pedro estava passando, mas ele disse assim, não interessa, lembra quando eu orei? Irmãos, eu também tenho problema aqui no ombro. Ele, quando pediu para mim orar por ele, eu falei, Senhor, ele está pedindo para orar algo que eu também tenho, às vezes eu sinto aqui. Mas eu falei, eu não tenho a cura ainda, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho é maior do que eu estou sentindo aqui. É isso que Deus espera que você faça agora, para que você tenha experiência. E aí ele disse, levanta e anda. Irmãos, o milagre aconteceu. Quem quer ser usado por Deus? Quem tem pedido? É isso que Deus está falando, eu quero te usar. Para de olhar para si e sirva. Para de olhar, Pedro, para que, eu estou com uma dor aqui, eu estou com um pouco de zumbido na cabeça, diz que é ouvido, outro diz que é neurônios. Não interessa. Eu falo assim, não interessa onde é. Eu sei que uma hora eu vou contar esse testemunho. Eu já tive enxaqueca. E eu conto o testemunho, que eu não tenho enxaqueca mais. Mas um dia eu vou chegar aqui, irmãos, não tem mais zumbido. Entende isso? Mas eu, porque estou sentindo, vou deixar de orar? É isso que nós não podemos. O serviço não depende de mim, das minhas condições. Quando Jó teve que orar pelos seus amigos, ele não estava ainda em boa situação.
Ele estava passando maior luta. Ele estava com o corpo enfermo. Ele havia perdido tudo, mas foi através dele que Deus abençoou os outros. E aí, depois que ele orou, ele foi abençoado. Então, irmão, sirva, porque Deus já está preparando a tua bênção. Sirva. Não tenha preocupação. Amém ou não amém? Amém. Amém. Servir, então, eu vejo o serviço é um ato de amor. Isso que Pedro e João fizeram foi um ato de amor, né? Então nós precisamos curar os enfermos, nós precisamos cuidar das pessoas que estão com problemas emocionais. Irmão, a gente às vezes fica tenso. Quem de nós não fica, irmão? É tanta notícia, tanta coisa, é tensão, é o trabalho, como vai ficar, é isso, é aquilo. Mas às vezes a gente fica com problema emocional, a gente fica tenso, porque a gente tem conta para pagar. A gente tem nossos compromissos, a gente não quer passar vergonha, nós somos filhos. Então, como fazer? Se essa situação emocional está te abalando, você pede ajuda. Ou você mesmo ore por ti, ora. Irmão, tem hora que eu estou parando. O nosso tempo é pequeno, meu tempo ainda ficou menor. Mas tem hora que eu falo assim, eu tenho que parar para orar ao Senhor. Tem hora que você sente algum vazio? Seja sincero com você. Quando eu falo vazio, não é que Deus saiu de você, não. Ele não sai. Parece que está faltando um pouco dessa ativação. A gente sente assim, está faltando. Você mesmo está falando com você, mas não é você falando com você. É o Espírito Santo falando, está faltando ativação. Ativa. Ativa para você se animar. Ativa para você enfrentar. Ativa para você ver o milagre acontecendo. Ativa para você passar pela luta, passar pelos momentos. Então, ativa. Então, eu paro, eu tenho que parar. Eu sei que os irmãos param. Eu estou dando esse exemplo, mas eu sei que se eu perguntar, você tem parado. Mas não desista. Continue fazendo, porque Deus vai trazer uma resposta. Então, essas pessoas, às vezes, têm que dar problema emocional, é finanças. São áreas familiares. Às vezes a gente precisa resolver situações familiares. E a gente tem que trazer a graça de Deus para dentro da nossa casa. Ser determinado. Amados, a sua atitude influencia na vida da sua família. Eu estava vendo aqui, se nós deixarmos que o desânimo nos pare, os nossos filhos vão ver a gente desanimado, mas não porque eles não vão entender. Eles não vão entender a gente parar de buscar Deus. Eles não vão entender que nós que somos pais, e você que é pai, aqui agora estou falando para você que é pai, ou você que é filho também, tem pais que não são cristãos, ou os pais não estão ainda tão fortes, não estão ativando a unção dentro deles para servir, para testemunhar, para anunciar. Então, eles vão ver, poxa, ele está indo à igreja, ele agora parou de ir, então parece que buscar a Deus é só no momento bom. Esse é o testemunho que a gente vai começando a dar. E as pessoas não começam a entender mais. Eu só vou quando está bom. Quando não está bom, eu estou animado para ir. Quando não está bom, eu não estou com vontade de orar. Quando as coisas não estão boas, eu não quero ler a Bíblia. Quando as coisas estão boas, eu esqueço até que tenho igreja. Então, se nós deixarmos isso torna-se o quê? Um exemplo. Aí amanhã, agora eu vou dar uma parte que não está escrito ali, mas amanhã nós estamos dando esse exemplo para quem? Para os nossos filhos. Quando cuidamos dos assuntos do reino, Deus cuida dos nossos assuntos, da nossa família, dos nossos filhos e do nosso sustento. Eu vou repetir isso. Quando essa frase já está batendo aqui na igreja toda hora. É uma frase que Deus nos deu quando já falei aqui, quando estávamos em Macapá. E Deus falou para nós que teríamos que ficar em Macapá após a perda de um filho. Perdemos o nosso primeiro filho, com 3 meses, na barriguinha da Marisa. E nós perdemos de uma forma muito, muito sofrida. Que a Marisa foi tendo a perda e nós não tivemos ninguém para ajudar. Então a Marisa foi sangrando, eu vendo a Marisa sangrando, tendo um aborto natural.
E eu ficar nervoso, não tinha ninguém para nos ajudar. Não vou estar nem no mérito agora. E quando chegou de manhã, minha esposa fraca, abatida de tanto perder sangue, e aí chegou uma senhora lá na casa e disse: o que está acontecendo? Eu falei: ela sangrou a noite toda. E eu acho que nós perdemos nosso filho. E nós fomos para o hospital. Quando chegou lá, o médico disse: tem que fazer a coletagem, né? Coletagem? Tem que fazer a coletagem, porque não tem mais criança. Só limpar. E ali eu lembro que saí do hospital e deixei minha esposa lá, porque ela estava sendo cuidada. Tinha uma coisa chamada orelhão naquela época. Orelhão era um telefone. Orelhão era uma coisa azul grande assim, e dentro tinha um telefone. Muita gente não sabe o que é isso. É amarelo? Começou amarelo? Então era amarelo naquela época. Em 88 devia ser amarelo. E eu peguei aquele telefone, liguei para minha mãe e disse: mãe, perdi meu filho. E chorei na rua, mas chorei. Foi ali, eu me quebrantei, chorei. Mas aí, nesse movimento de perda e de dor, o Espírito Santo falou comigo. Foi um momento que eu comecei a entender como o Espírito Santo falava comigo. E eu ouvi a voz do Espírito Santo de forma audível, dentro do meu espírito. E ele disse assim para mim: 12 anos ficarás aqui. Só isso. Eu falei: como? Eu acabo de perder meu filho, eu quero ir embora dessa cidade, eu quero ir embora daqui. Eu vou voltar para o Rio de Janeiro. Eu estava 2 meses no Macapá, 3 meses. Eu vou voltar. Meus planos eram voltar, sair daquele lugar. No momento de crise, a gente tem que crer no Senhor. No momento de crise, nós temos que, muitas vezes, vamos ter que anunciar a palavra de Deus. Mas só que, se você crer, o seu momento de crise vai passar. E logo, logo a bênção vai chegar. E eu falei com a minha esposa: amor, nós vamos ficar aqui. Ela: o quê? Como assim? Nós vamos ficar em Macapá. Deus falou comigo: imagina uma mãe que perde uma mulher que perde a sua gestação, está sofrida da perda, quer vir embora também. E eu digo: Deus falou que nós vamos ficar aqui 12 anos. Não era meses. Ainda falou 12 anos. E eu falei: tá bom. E ela foi se adaptando, entendeu? E nós ficamos os 12 anos. E através disso, através de sofrimentos, de luta, de dor, Deus foi nos moldando, nos ajustando, nos acertando, nos fortalecendo. O médico disse: vai ter que esperar aí uns meses para poder ter outro neném. Irmão, no outro ano a gente estava tendo o Igor. Deus nos deu o Igor, esse menino maravilhoso de Jesus. Até na Band já está aparecendo, gente. Entendeu? Agora, eu lembro que numa fase desse processo de anunciar, eu voltei, acabou os 12 anos, alguns já sabem disso, mas eu quero participar com os irmãos. Eu voltei para o Rio e passei outro momento de luta. Parece que o primeiro tempo não foi bastante, tinha que ter 2 tempos, né? E aí o Senhor falou para mim: agora não são 12, são 10 anos. Eu falei: Senhor. E aí eu perdi tudo. Gente, eu perdi meu apartamento na Afonso Pena, eu perdi um local que eu tinha comprado no Shopping Tijuca, eu perdi minha casa em Macapá, perdi tudo. Então, na hora que você perde tudo, a tendência é: Deus mandou fazer e a bagunça na minha vida. Não, eu continuei lembrando que Jesus Cristo era o motivo da minha canção. Mas teve um dia que eu lembro, isso eu não vou esquecer nunca, essa imagem está no meu coração. O Igor devia ter uns 10 aninhos.
10, 11 anos. E eu sou brincalhão, eu com a minha esposa, a gente ri muito, a gente brinca. E aí eu chegava em casa mais sério. E aí um dia o meu Igor falou assim, Deus usou o Igor. E ele falou assim, pai, a vozinha de criança dele, falou assim, pai, o senhor está na obediência. Fica despreocupado. Eu olhei assim para ele. Senhor, tu usa as crianças. E ali aquilo foi um impacto de ativação. Eu estou na obediência. Não importa se eu estou passando a luta. Eu estou na obediência. Logo, logo vai passar. Mas são 10 anos. Logo, logo vai passar, irmão. Então, preste atenção uma coisa. Sirva a Deus. Cuida das coisas de Deus. E Deus vai cuidar de você. Proclame. Ore pelas pessoas. Declare portas abertas. Se o irmão falar para você, irmão, estou passando luta no trabalho. Você pode estar até passando luta financeira. Eu vou orar por você, meu irmão. Agora. Já ativou, tem que ativar. E fala assim, respira. Respira a presença. Irmão, respira a presença. Senhor, eu vou orar. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas eu tenho a tua presença. E vai mudar na vida dele. E eu creio que hoje é o dia que Deus vai trazer resposta e solução. Se nós entendermos o que é anunciar, o que é crescer, o que é relacionar e o que é servir. E Deus te abençoe em nome de Jesus.